até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na escuridão. Importância da engenharia, a concepção arquitetônica hoje, os condomínios, eles existem primeiramente porque são construções físicas, e depois nós temos as pessoas que constroem os seus lares, os problemas do convívio, mas com certeza a parte estrutural, que você é um especialista, Luiz, Sim. é algo que tem dado o que falar, não? A importância do condomínio, a importância dessa concepção, a gente sempre faz a analogia de um parto, onde primeiramente tem ali o pré-natal, é acompanhado, então tem um engenheiro ali concebendo, né, aquela criança que é o condomínio, e depois de entregue, quem que é o pai? Né? Quem que cuida? O síndico é o pai da criança? O síndico geralmente costuma ser o pai da criança. Só que essa responsabilidade é algo que ele tem, né? Que saber dividir com cada especialidade e não abraçar tudo, porque realmente recai sobre a responsabilidade dele civil e criminal. Então, a engenharia está para ajudar e fazer o correto, então, até mesmo contribuir para não cair naqueles famosos e famigerados vícios construtivos. Antes de falar dos vícios, vamos começar com as imagens, vamos fazer um negócio diferente. Sim. Hoje. Começar com as imagens, porque a pessoa, ela adquire imunidade, ela imagina o que pode estar por trás disso. A hora que ela vai num plantão de vendas, ela muitas vezes nem quer saber qual a construtora, e isso já passa a ter alguns indícios do que ela vai encontrar pela frente. A quantidade Exatamente. de vícios construtivos nos condomínios é cada vez maior e chama muito a atenção. Então, vamos dar uma olhada em algumas imagens, Luiz, para que você possa, falando um pouco da teoria, do que são os vícios construtivos, Sim. ocultos, redibitórios, aparentes, vícios estruturais. Isso é interessante. Que vício é esse? Esse é um vício que não é um vício aparente, é um vício oculto que vai ser descoberto aí com o uso. Vamos começar diferenciando, Luiz, os vícios... Pode voltar a imagem na gente? Diferenciar dos vícios do condomínio, que muita gente confunde, para os vícios de unidade e as responsabilidades por cada uma delas. Exato. Um tabu que hoje temos no condomínio é principalmente item de fachada, né? De quem é a fachada? Esse trecho se refere mesmo à unidade, esse trecho se refere ao condomínio. Então tem casos até mesmo o clássico, que é a cobertura. Então, o vazamento que vem da cobertura é da minha unidade, ou o vazamento da cobertura vem relacionado a uma área comum, que realmente é a cobertura que a gente chama às vezes de barrilete. Então, essa questão, né, de análise técnica, ela está muito mais ligada à verificação da concepção da construção, como ao uso também dessa construção e quanto à manutenção. Então, esses três fatores, eles andam lado a lado para a gente conseguir determinar se realmente um vício, uma anomalia, que às vezes a gente costuma classificar, se é inerente a uma etapa construtiva ou se é inerente a um problema de manutenção, seja do condomínio ou do proprietário. Muito interessante isso, extremamente interessante. Isso passa por uma questão jurídica, porque nem sempre é uma questão somente construtiva, porque a laje, ela pode ser definida, logicamente que não o telhado ou o teto, mas, por exemplo, ela pode ser definida como uma área comum ou como uma área privada. Ela pode ser área privada. E outra situação que pouco se fala no mercado, infelizmente, é que muitas vezes, por uma falta de potencial construtivo, a construtora imputa uma área que seria exclusiva do condômino e que ela, se houvesse a possibilidade, estaria dentro da matrícula dele, ela deixa ela largada como área comum e ele vai ser utilizado de forma exclusiva. Daí deu problema aqui, de quem é a responsabilidade. E lembrando que o Código Civil, ele passou a regular isso, trazendo a possibilidade de áreas comuns com uso exclusivo, mas ele não trata de quem seria a manutenção. Até trata, ele fala que as despesas inerentes àquela área são, as despesas de conservação são do condômino, mas as despesas estruturais para qualquer tipo de problema. Então, essa questão que você tocou é excelente. Vamos falar um pouco dos tipos de vício, para que as pessoas entendam um pouco. Sim, os vícios estão muito mais ligados ao que a gente costuma falar, entre aparentes e ocultos, né? E tem subclassificações quanto a esses vícios que eu vou comentar. Mas o aparente, como o nome já diz, é o que está visual. Então, geralmente,
Pode E falar. os prazos de prescrição, porque isso também é Exato. muito importante. Decai assim, um pouco na parte jurídica e um pouco na parte técnica, é importante falar disso. Eu vou fazer um link entre esses dois assuntos. Mas o prazo, sabemos que tem o artigo 618 do Código Civil, que imputa ali os 5 anos referente à construção, e em referência também aos vícios construtivos. Porém, não determina se são aparentes ou ocultos. Quando pegamos o Código de Defesa do Consumidor, em específico, não me recordo ao certo o artigo, se é o 6.068. Acho que é o 42 do Código de Defesa do Consumidor. Tem um em específico que ele cita quanto aos vícios aparentes e os ocultos. 30 dias e 90 dias. Exato. E aí os 30 dias e os 90 dias se dá de acordo também com qual tipo de bem você tem, né? Se é um bem durável. Olha a complexidade ou não daquilo durável. que a gente está falando. Depois a gente fala dos vícios. A regulação dos vícios, ela não está só no Código Civil, ela está também no Código de Defesa do Consumidor, existe relação de consumo, e a gente tem também os vícios redibitórios, né? Exatamente. Então, existem mais vícios do que apenas aquilo que a gente está vendo, aquilo que pode aparecer. E até o vício oculto, ele pode ser um vício oculto de algo que não foi verificado, daí, na verdade, ele é um vício aparente, mas o apartamento não foi utilizado. E uma coisa e ele pode ser um vício estrutural. Sim. Mas ele pode ser um vício oculto não estrutural. Exatamente. Quanto aos itens mesmo e aos vícios aparente e oculto, como a gente disse do apartamento, tem também aquela prática de mercado. Comprei meu imóvel tão sonhado, vou receber meu imóvel. Então, a partir da hora que é entregue a chave, o construtor ou o incorporador que ali está, ele pega e entrega um checklist para você. Você concorda com o que você está recebendo? E aí vem o perigo. Muitas vezes, aquilo aparente está perfeito. Mas quando o proprietário, o condômino, começa a utilizar aquele imóvel, vem a surpresa. Algumas coisas que aparente não tinham em determinado momento a caracterização como um vício, começam a surgir. E aí vem a briga do vício aparente em que você assinou um termo de consentimento que estava tudo ok.